professora Gilce do CIEP Amilcar Cabral. Como toda semana eu venho aqui falar com vocês sobre o material complementar que a Prefeitura tem disponibilizado na internet para as nossas crianças. Então essa semana não é diferente. O material dessa semana ele fala sobre brincadeiras, sobre a rotina das crianças e tem uma parte dela que fala sobre as profissões. E eu achei interessante porque esse mês, dia 1º de maio, a gente comemorou o Dia do Trabalhador, né? E sempre eu faço com as minhas crianças um trabalho sobre o que você quer ser quando crescer, né? Quando eu crescer, eu vou ser. E aí tem sempre uma engraçadinha que fala você grande e tal, mas a intenção é que eles falem a profissão que eles querem exercer quando eles estiverem grandes, né? Quando eles forem adultos. E assim, eu acho muito legal que às vezes aparecem coisas assim que eu nem espero, sabe? Que eu não contava. Já teve aluno falando que quer... Aliás, ultimamente tem aparecido muito nos últimos anos, chefe de cozinha, né? Militar. Tem muita criança querendo ser da aeronáutica, da marinha, para trabalhar em navios, pilotando avião. Ano passado tivemos 2 pilotos. Tem sempre médico, policial. E teve um ano que me marcou muito. Era um aluno chamado Matheus. Em 2015, eu dei metade de um ofício para eles fazerem o desenho. Aí ele pegou 2 pedacinhos de papel. Aí eu fiquei pé da vida, né? Matheus, eu não falei que ele... Não, tia, que eu quero ser cientista. Tá, e por que você não faz de uma folha só? Ele, não, porque o meu laboratório é subterrâneo. Então ele fez a casa em cima e embaixo ele aproveitou outro papel para fazer o laboratório. Eu achei isso tão incrível, porque as crianças são muito criativas, né? E aí isso foi uma coisa que me marcou bastante nesse período do Dia do Trabalhador. Então, nós vamos trabalhar no material complementar a página 16, que fala especificamente sobre o Dia do Trabalho. Aliás, fala sobre os trabalhos, as profissões, né? Então, vamos lá pra gente dar uma olhadinha? Então, nós temos lá em cima um personagem que diz que é o pai do João, que é um outro personagem da história da apostila, do material. E ele fala que ele é enfermeiro e explica o que é a profissão dele, né? Que é um profissional que cuida das pessoas, tal. E embaixo nós temos várias profissões, onde a criança vai ter que dizer que profissões são essas e o que elas fazem. Vamos dar uma olhadinha? Então nós temos a professora, o bombeiro, o pedreiro, o motorista e o pintor. Elas vão ter que primeiro escrever o nome dessas profissões e embaixo dizer o que cada uma delas faz, né? A professora ensina, o pedreiro constrói casas e prédios e tal, então eles vão ter que falar a profissão e o que essas profissões realizam, tá? Nessa mesma página, a gente vai fazer uma relação com o nosso material pedagógico, que a Prefeitura também deu pra gente no começo do ano, que são os nossos cadernos pedagógicos, na página 149, 150 e 151. Esse material da gente, também fala sobre as profissões. Então, e assim, eu achei muito legal, como sempre fazendo os meus links, né, que eu gosto muito. Então, a gente vai lá pro nosso material pedagógico agora, para poder falar dessas atividades. Vamos lá? Bom, primeiro nós vamos fazer a leitura dessa página 149. Vamos fazer? Na escola há muitos trabalhadores. Há aqueles responsáveis por ensinar os alunos, por garantir a limpeza do ambiente, por administrar a escola, por preparar os alimentos, entre outros. Vamos conhecer alguns profissionais que trabalham na escola. E é verdade, a escola não funciona se alguma desses profissionais não estiverem. A gente não funciona se não tiver uma direção para abrir a escola. A escola não funciona se não tem professor para dar aula. E o professor não consegue dar uma aula se a sala ou a escola estiver toda suja, sem condições de usar os banheiros. E a gente também não funciona sem vocês. Como é que tem escola sem aluno, né? E agora, então, que a gente está nesse período de distanciamento social, a gente percebe que eu, como professora, não consigo ser nada sem vocês, alunos, né? É muito louco a gente perceber como nós precisamos uns dos outros, né? Então, na escola, para a escola funcionar,
Precisa desses profissionais todos. E aí, nós vamos agora fazer uma relação das imagens com o que está escrito. Agora, eu sempre dou uma dica muito importante. Preste atenção nas palavras-chave. São palavras que são assim... tem essa palavra aqui, tá ligando, parece com essa imagem assim. E aí, a gente vai conseguir fazer essas relações de forma mais fácil. Quer ver? Vocês vão ver. Vamos ver as imagens e eu vou explicar mais ou menos para vocês. Bom, nós temos aqui embaixo a imagem de uma professora. O que a professora faz? Ela não ensina? Então, você vai lá em cima e vai procurar onde tem alguma coisa escrita mais ou menos nesse sentido, tá? A próxima imagem é a imagem de uma pessoa numa mesa, né? E ela tá ali meio que gerenciando, dando assim os direcionamentos do que tem que se acontecer na escola. Quem será essa pessoa? O que será que essa pessoa faz? Vamos procurar lá em cima? Ótimo. O próximo, nós temos aqui uma pessoa que é responsável pela limpeza, né? A gente não pode entrar na sala se a sala estiver toda suja. A gente não pode entrar no banheiro se ele estiver todo sujo. Então tem que ter alguém para fazer essa limpeza. E aí vocês vão procurar lá em cima. Depois nós temos uma pessoa tentando guardar um monte de documento no arquivo. Gente, a escola, ela tem arquivo de todos os alunos. A gente precisa saber os contatos, quem são os responsáveis, documentação, né? Então, aonde que se guarda isso? A gente tem um arquivo para cada aluno, existe uma pasta, e nessa pasta nós temos essas informações. O que seria da gente, por exemplo, um aluno passou mal, o que seria de mim? Se eu não tivesse alguém para ir procurar o telefone desse responsável, para procurar o endereço desse responsável, porque se às vezes a gente tem telefone, mas o telefone não está funcionando, aí tem que procurar o telefone fixo da vizinha, da avó e tal. Então, a gente precisa desses funcionários para organizar a documentação que vai para a CRE, que vai para a SME, que vai ser encaminhada aos órgãos competentes. A gente precisa ter uma pessoa que faça a relação do que a gente vai comer, de fazer a merenda, né? Então, assim, sempre tem que ter funcionários para auxiliar a direção e os professores. Então, são essas pessoas que vão cuidar desses documentos. Agora, o que tem falando lá em cima sobre documento? Dá uma olhadinha nessa palavra, procura lá, lembra das palavras-chave? Palavra-chave disso aí é documento. Ó, preste atenção no som. Documentos. E procura. E no último, nós temos uma pessoa fazendo comida. Ela está cozinhando, né? Então, vocês vão procurar alguma coisa que fale sobre preparo de alimento, de merenda, né? Então, cada númerozinho lá em cima, nós temos 5 opções e 5 imagens. Então, por exemplo, na imagem que fala sobre... Eu vou dar a primeira só. Número 1, ensinar aos alunos. Então, na imagem onde tem a professora, vocês coloquem o número 1. Na número 2, tem faz a limpeza. Aí vocês vão procurar a imagem, uma dessas 5, aí vai botar onde tem a pessoa fazendo a limpeza, o número 2. E assim por diante, porque eu sou boazinha, mas nem tanto. Então tá, vamos então para a próxima página, que é a página 150. Nessa página, a gente tinha que fazer uma entrevista com algum profissional da escola, né? As crianças iam buscar alguém, alguma pessoa que trabalha na escola para fazer essa entrevista. Como a escola não está funcionando nesse momento, não vai rolar, né? Mas, quem sabe a gente não faça essa atividade depois? Nada impede, né? Até pra gente saber um pouquinho das pessoas que trabalham na escola da gente, tá? Então, nós vamos direto, a número 3 também está relacionada pra gente fazer uma discussão em sala de aula, como não vai acontecer, vamos direto pro número 4, tá? Dá uma olhadinha aí. Nós vamos ter 2 adivinhações e eu vou ler pra vocês, porque eu vou pro céu. Tá bom? Então, vamos prestar atenção na leitura? Vamos lá! Sou um soldado, meu trabalho é importante. Salvo vidas e apago fogo. Eu sou o... tá fácil. Apaga o fogo, salva vidas. Tá fácil pra caramba, né? Pensa e escreve. Vamos pra próxima. Preparo minhas comidas doces e salgadas. Utilizo as panelas para preparar as refeições. Eu sou a... quem é que prepara comidas? Quem é que trabalha com panelas? Então vamos pensar.
E aí vamos lembrar do nome dessa profissão e escrever. Beleza? Então tá, vamos para a próxima página, página 151. Bota aí. Nessa página, nós temos uma cruzadinha que é feita a partir de um acróstico. Vocês lembram que a gente... Bom, pelo menos eu fiz um vídeo sobre acróstico. Quem assistiu sabe do que eu tô falando. Um acróstico é a gente utilizar uma palavra para poder escrever várias outras coisas sobre ela. Pode ser a primeira letra da palavra, pode ser as palavras do meio, como nesse trabalho aí, que é sobre a palavra trabalho. E também pode ser feita com frases ou palavras. Nessa daqui, nós vamos pegar a palavra trabalho e colocamos ela no meio e vão aparecer várias palavras sobre... a partir dessa palavra. Isso é um acróstico, são várias palavras que surgem a partir de uma palavra só. No caso aí, trabalho tá lá. Vamos ler? Número 1. Cuida dos dentes. Quem é o profissional que cuida dos dentes? É o dentista. Então vamos escrever. Não esqueçam, cada quadradinho uma letrinha, não pode ter duas letrinhas em cada quadrado. Um quadradinho para cada letrinha, uma letrinha para cada quadradinho, beleza? Então, número 1, dentista. Vamos ler de novo. Número 2, constrói casas. Quem é a pessoa responsável por construir casas? A gente viu isso no material complementar. Olha como um complementa mesmo o outro, né? Quem são esses profissionais? E aí vai escrever lá, tá? Número 3. Faz pães. Qual é a profissão que faz pães? Quem é que faz o pão? Vamos pensar. Número 4. Apaga incêndios. Já falamos desse profissional no material complementar. Já falamos ele na adivinha e agora apareceu de novo. Esse profissional é muito requisitado, tô percebendo. Então vamos lá. Número 5. Trabalha em teatros e filmes. Qual é a profissão que as pessoas representam alguma coisa? Né? Que ele trabalha em filme, trabalha em novela. Que profissão é essa? Vamos pensar? Número 6. Recolhe o lixo das casas. Qual é o profissional que recolhe o lixo das casas? Que vem com aquele caminhão grandão, que faz aquele barulhão. Quem são esses profissionais? Próximo. Faz desenhos. Gente, adoro fazer desenhos, mas eu não tenho essa profissão, né? Quem faz desenhos são os já ajudei, hein? Bom, vamos lá para a última. Número 8, pinta quadros e paredes. Quem é que pinta quadro e parede? Fácil. Essa é, para mim, acho que essa aqui é mais fácil, hein? Pinta quadros e paredes. Quem é? Então, olha só para lembrar vocês, as profissões estão no singular, quer dizer, não tá falando de várias palavras. Então, por exemplo, não é dentistas, é o dentista, tá? Porque nós estamos falando da profissão e não dos profissionais, tá legal? Então, é dentista, no caso, o número 2, que é quem constrói casas, é mineiro, tá? Tá tudo no singular, tá? Então, beleza. Agora, nós vamos voltar ao material complementar para fazer mais algumas atividades que tem neles, tá? Porque eu tava no material complementar, dei um pulinho aqui no material pedagógico, no material didático da gente, e agora nós vamos retornar ao material complementar, tá legal? Vamos voltar. Bom, como eu falei com vocês, nós vamos agora retornar ao material complementar na página 17, tá bom? Bom, muitas vezes os meus alunos falam assim pra mim: tia Gilce, mas eu não sei ler, eu não consigo ler. Eu falo: consegue sim. Não, eu não consigo. Tem aluno até que chora. Eu falo: não precisa chorar, não se desespere. Vou te mostrar como você sabe ler. E aí eu apresento, vou lá no quadro, eu que não sou desenhista, mas já dei um spoiler. Mas enfim, eu que não sou profissional do desenho, vou lá no quadro e faço alguns desenhos. Aí vamos ver algumas imagens para você ver se vocês entendem o que eu tô falando. Eu faço assim,
eu mando essa imagem aí e falo, gente, o que que isso significa? O que que essa imagem, qual a mensagem que essa imagem está falando? E aí eu pergunto sempre para esses alunos que falam que não conseguem ler. E eles sempre falam, tia, quer dizer que a gente não pode ficar conversando, que é para estar pedindo silêncio. Ah, muito bem. E aí eu faço esse desenho agora, ó. Ah, e aí, o que que significa isso? Ah, tia, tá querendo dizer que a pessoa tá com muitas dúvidas, que ele tá meio confuso. Ah, exatamente. Aí depois eu mostro essa. O que que quer dizer isso? Ah, professora, que teve uma ideia. Ah, exatamente. Aí eu mostro essa aqui eu sempre gosto de mostrar. E aí eu faço um sermão, né? Essa daqui, ó. Ah, professora, isso aí, ó, que a gente não pode fumar. Exatamente. Não pode fumar porque faz mal para a saúde, né? E aí falo, né, todo o nosso repertório sobre o não poder fumar. E aí, ultimamente, eu acho que uma imagem que eu com certeza mostraria para eles é essa daqui, ó. Então, o nosso planeta, ele tá doente, né? A gente tá nesse momento tão conturbado, que não é um problema do nosso país, da nossa cidade, é um problema mundial, é o planeta inteiro que tá com esse problema, essa doença louca, esse vírus sinistro, né? Então eu colocaria com certeza essa imagem para eles. O planeta tá doente. Não são as pessoas só, o planeta todo tá doente, né? E aí eu mostro assim para eles que não é porque eles não conseguem fazer a relação das letras que eles não conseguem ler. E aí eu trabalho nisso a autoestima, né, das crianças e tal, porque é muito importante a gente desenvolver isso, que eles são capazes. Eles podem ainda não conseguir ler de forma formal, né, das letras juntas e tal, mas que todos nós estamos no processo da leitura, da construção da leitura e da escrita também. Então, isso dá um ânimo para eles. Eles percebem que eles conseguem, talvez não ler um texto, uma frase grande e tal, mas que eles conseguem ler sim. E a partir da leitura dessas imagens, eu peço para a gente fazer algumas atividades relacionadas. E sempre trabalhando com eles as palavras-chave, que eu acho que é uma forma muito mais simplificada da gente fazer com que a leitura e a escrita cheguem para eles, né? Essa questão da relação da imagem com as palavras. Eu faço muito autoditado com eles por isso, porque eu acho que é importante eles perceberem que as palavras têm relação com imagens, e aí fica um pouco mais simples, mais visivelmente mais simples para eles, né? Nessa próxima página, a gente vai fazer justamente isso. Nós vamos ligar as imagens às frases que explicam o que elas significam. Vamos lá? Bom, a primeira opção lá em cima, amarelinha, é proibido estacionar. Aonde tem uma placa que significa isso? Depois, de verdinho, proibido o trânsito de bicicleta. Eu sempre explico para as crianças que quando a gente tem uma placa com uma tarja vermelha, significa que não pode aquilo, que aquilo ali é proibido. Então, quando vocês virem alguma coisa sobre proibido estacionar, não esqueçam que vai ter essa tarjazinha no meio, tá? No caso, proibido bicicleta, vai ter a imagem da bicicleta cortada no meio, tá bom? Depois, parada obrigatória. Então, vamos procurar uma imagem que tenha a ver com essa coisa de parar. Embaixo de laranja, praia. Ah, gente, é só olhar para vocês verem aonde tem uma imagem que pareça uma praia. Pronto-socorro. Pronto-socorro é como se fosse um hospital, tá? Então, quando vocês passam perto do hospital, você passa numa rua e tiver essa placa, quer dizer que você está perto, próximo de um hospital ou de um pronto-socorro, beleza? E por último, abastecimento. Essa palavra abastecimento é quando a gente está se referindo a um posto de gasolina. Quer dizer que é um lugar onde podemos abastecer os carros, tá legal? Embaixo, nós temos um trabalhinho também onde a gente vai marcar só a correta. Só vai marcar o xizinho na frase que tá certa, na resposta certa, tá legal? Vamos lá? Letra A.
Uma pessoa só deve atravessar a rua quando o semáforo de pedestre estiver. Então, tem o semáforo dos carros, que é aquele vermelho, amarelo e verde. E existe um que fica assim na nossa frente, né, da gente que está na faixa de pedestre, que tem um em cima e um embaixo, né, que são pessoas atravessando. Quando ele está vermelho, quer dizer uma coisa, e quando ele está verde, quer dizer o quê? Então, quando o semáforo do pedestre, que é aquele pequenininho que fica perto da faixa de pedestre, quando ele estiver verdinho, quer dizer que a gente pode atravessar, tá? Esse sinal é diferente do semáforo dos carros. O semáforo dos carros fica de frente para os carros. O semáforo de pedestre fica na rua de frente para quem está atravessando a rua, tá bom? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, quando o semáforo de pedestre estiver verde, é que a gente pode atravessar, tá legal? Não é aquele do carro, não. Presta atenção. Próxima. O pedestre deve atravessar a rua, na primeira opção, na faixa de pedestre, na opção de baixo, fora da faixa de pedestre, ou, por último, longe da faixa de pedestre. Bom, acho que quando eu expliquei a primeira, eu já meio que respondi. A gente não pode atravessar fora da faixa de pedestre, tem que atravessar na faixa de pedestre, tá? Fica ligado, fica esperto, porque atravessar a rua não é brincadeira. Ah, tia Jússia, mas tem rua que não tem faixa de pedestre. Beleza, aí você sabe que não precisa obedecer essa regra. Mas quando a gente tá, por exemplo, a minha escola é aqui em Bangu. Lá no centro de Bangu tem as faixinhas de pedestre, então a gente tem que atravessar nas faixas de pedestre, tá legal? Agora, perto da nossa escola, sei lá, na rua Poiobê, perto lá da nossa escola mesmo, não tem faixa. A gente tem que seguir aquelas regras, olha para os dois lados, presta atenção. E não é só carro, presta atenção nas bicicletas também. Tá? Porque, por exemplo, a minha mãe já foi atropelada por uma bicicleta e se machucou feio, machucou a perna e tal. Então, a gente tem que tomar cuidado com os carros, óbvio, carro, ônibus, mas também com as bicicletas e motos, tá? Então, sempre olhar para os dois lados, tá? Se possível, sempre com um adulto, um responsável, né? Eu acho que criança não tem que andar sozinha na rua, mas, às vezes, mora do outro lado da rua é a padaria, aí acaba indo, né? Mas sempre prestando muita atenção, tomando muito cuidado, porque trânsito é uma coisa muito séria e que a gente pode acabar realmente perdendo as nossas vidas. Então, muito cuidado quando for andar na calçada mesmo, porque tem muito maluco também. Eu já vi várias motos para cortar o trânsito subir na calçada. Então, a gente tem que estar tudo ligado, tá legal? Vamos para a próxima. Ao dirigir, devo observar. Primeira opção, as paisagens. Depois, as pessoas nas ruas ou as placas de sinalização. Quando a gente dirige, eu acho que a gente tem que... Pra mim, tem duas coisas aí. Tem que observar as pessoas nas ruas para não atropelar. Mas a resposta, é claro, não é essa, né? A gente tem que observar a sinalização. Onde a gente pode parar. Os sinais, né? Semáforo, se está aberto ou fechado. Onde a gente pode estacionar. Acho que eu já falei. Aonde a gente pode parar, onde tem cruzamento. Por exemplo, tem ruas que são um cruzamento, né? Nessa rua aqui e essa daqui. Mas só que essa é a principal e eu tô nessa. E sempre vai ter uma placa, sempre não, mas geralmente tem uma placa falando pare. Por quê? Porque a principal, ela tem sempre a preferência. Então eu tenho que parar pra ver se... Na verdade, a gente tem que parar sempre, porque nem todo mundo respeita a sinalização, né? Vamos acordar pra vida. Então... Sempre tá ligado na sinalização? Sim, mas sempre tá ligado também em tudo o que acontece, gente. Chama direção defensiva. Quando vocês aprenderem a dirigir, vocês vão entender. A gente tem que estar ligado com tudo que tá acontecendo, porque do nada pode aparecer um carro. Do nada, a preferência... Ah, mas a preferencial é minha. Beleza, aí você vai bater por causa disso? Então, fica ligado, porque a sinalização é importante, mas o bom senso também. Tá legal? Mas a resposta seria sinalização. Tá legal? Bom, agora tem aqui um jogo de trilhas. Os meus alunos sabem que a gente fez um jogo de trilhas sobre arbovirose e agora a gente tem mais um jogo de trilhas. Tem um material também da Covid-19 que tem um jogo de trilhas. Agora a gente tem mais um jogo de trilhas. Gente, eu tenho que fazer muitos jogos de trilhas com essa turma. E assim, é um jogo muito, muito bacana de se fazer, né? Vou botar aí pra vocês entenderem mais ou menos como funciona.
Bom, como eu falei, eu já fiz com minha turma sobre as arboviroses, eles me ajudaram bastante a criar as regras do jogo, que eu vou botar aí pra vocês também. Mas nesse aqui é o jogo do ônibus. Aí nós temos assim, se você parar no 2, avance uma casa. Aí tem aqui o que o bonequinho fez. Ele seguiu as instruções dos pais. E aí ele vai caminhando, né? Cada vez que você joga o dado, você vai conseguindo chegar mais à frente. Esse jogo tem 25 casinhas. É um joguinho bem curtinho. É bem facinho. Assim, esse jogo é para se jogar com mais de uma pessoa, para poder ter essa questão da competição saudável, claro. Se você perder, você não precisa ficar desesperado, porque você pode ter outras chances de ganhar, né? O importante é participar. Às vezes a gente acha essa frase meio, isso aí é coisa... Não, é verdade. O importante é você se divertir. O que adianta você não aceitar perder? Porque a gente nem sempre vai ganhar. A gente vai perder muito, gente. A gente tem que ter espírito esportivo, que é isso, é você saber que uma hora você ganha, outra hora você perde. Teve um caso da minha turma, nessa trilha das arboviroses, que um aluno não aceitava de jeito nenhum. Eu falei, meu amor, joga de novo. Aí na jogada, na próxima rodada, ele foi campeão. Eu, tá vendo, Renzo? Não precisava ficar tão desesperado. Porque uma hora a gente ganha, uma hora a gente perde. Assim é com o jogo, assim é com a vida, né? Então a gente tem que levar essa lição pra vida. Nem sempre a gente vai ganhar, muitas vezes a gente vai perder. Aliás, a maioria das vezes a gente perde, né? Mas não sofra, porque é muito legal a gente aprender com onde a gente falhou, para que as próximas oportunidades a gente não exerça o mesmo erro. Sempre falo isso também com a minha turma. Mais inteligente é aquele que aprende com o erro do outro, observando o que o outro faz. Eu tô vendo que o garoto tá fazendo besteira, ou a garota também, que menina também faz besteira. Tá fazendo besteira, a professora tá dando bronca, eu vou fazer a mesma coisa? Não, por quê? Porque eu sou inteligente, sou esperto, sou esperta. Então, faça uma brincadeira, mas é pra levar na brincadeira mesmo, gente. Ninguém vai, meu Deus, você vai morrer porque perdeu o jogo. Fala sério, né? Não são jogos mortais, tá? É um jogo, é uma brincadeira. Então, esse joguinho depois a gente pode fazer também em sala, hein? Acho digno. E aí a gente pode brincar lá embaixo no nosso jogo de trilha que tem lá no nosso pátio. Eu tô devendo, inclusive, jogar o nosso jogo lá no pátio também. Eu tô devendo tanta coisa pra essa turma, tadinha. A gente mal começou e já teve que se separar. Bom, vamos agora novamente pro nosso material didático, porque tem também atividades sobre placas. Vamos lá? Dá uma olhadinha aí. Nós temos aqui, para andar nas ruas com segurança, evitando acidentes de trânsito, é preciso tomar alguns cuidados. Não dá para brincar, é o que eu falei, a gente não pode bobear. Mas tem a sinalização e as pessoas, nem todo mundo vai obedecer. Então você tem que ficar ligado por você e pelo outro. Fique esperto. Número 1. Pesquise com a ajuda do seu professor ou da sua professora o significado das placas que Dedé e Malu encontraram no caminho de casa para a escola. E escreva o significado das placas de acordo com cada seta. Então, vou fazer com vocês. Vou começar pelo primeiro quadrinho lá de cima. Ele está apontando para uma plaquinha que tem um ônibus. Isso quer dizer que é uma parada de ônibus. É onde a gente tem que esperar o ônibus para poder, né, pegar o ônibus. Então, a primeira setinha, o primeiro quadrinho é parada de ônibus. O segundo quadrinho tem uma placa onde está escrita a palavra pare. Significa que a gente tem que parar, né? Lembra que eu falei com vocês dos cruzamentos e que tem sempre uma rua principal que tem a preferência? Então, para isso que serve essa placa aí, para dizer para o outro coleguinha que é para ele parar. Então, a placa do pare é para parar. A próxima do ladinho tem um desenho de uma bicicleta com a tarja vermelha. Lembra que eu também já falei com vocês? Essa tarja vermelha diz que não pode, então é proibido bicicleta nesse lugar. Lá embaixo, vamos para o primeiro quadrinho, lá embaixo tem uma placa amarela com uma lombada, que é um quebra-mola, né, que a gente fala aqui no Rio. Mas quer dizer que ali nós temos uma lombada, uma ondulação, um quebra-mola. E aí a gente vai escolher qual a palavra que a gente vai representar. Eu escreveria quebra-molas, que é como a gente usa mais aqui no Rio de Janeiro. Depois
Essa imagem aqui eu também faço muito para eles, para explicar essa situação de saber ler ou não. É o desenho de a gente vê que tá na frente de um hospital, e dentro do hospital a gente precisa de silêncio, mas fora também. Não é recomendado que as pessoas façam muito barulho lá fora, porque as pessoas lá dentro estão precisando de silêncio e tal. Então, olha bem direitinho essa placa. Ela significa que é proibido buzinar, né? Então, quando você estiver passando por um hospital, a gente, assim, tem horas que fica, né, desesperado para apertar a buzina porque o homem parou. Mas próximo ao hospital, vocês sabiam que é proibido? Pois é. Porque pode atrapalhar, pode afetar o tratamento de algum paciente, pode atrapalhar o trabalho do médico. Então é proibido buzinas próximas aos hospitais. E por último, nós temos aqui uma pessoa atravessando na faixa de pedestre. Quer dizer que ali é uma faixa com X de pedestres. De pedestre. A gente fala errado e acaba escrevendo errado, então preste atenção. Faixa de pedestres, ok? Na página seguinte, escreva o significado das placas que Dedé e Malu encontram no banheiro da sua escola. Bom, na porta dos banheiros a gente sempre encontra essas duas imagens aí. Uma significa que o banheiro é dos meninos e outra significa que é o banheiro das meninas. Então, quando vocês virem essa plaquinha, é banheiro dos meninos. E quando vocês virem essa plaquinha, é banheiro das meninas. Fiquem ligados, tá? Para não entrar no banheiro errado. Depois, essa placa aqui significa que é um banheiro de deficientes. É um banheiro adaptado para que pessoas com cadeiras de rodas ou com dificuldades de locomoção possam utilizar de forma mais fácil. Eles têm barras, onde as pessoas podem se segurar. Idosos também, eles têm muito problema às vezes para andar, e essas barras ajudam bastante para eles poderem usar o banheiro de forma mais segura. Então essa plaquinha significa banheiro de deficiente. E por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, quando você vai no banheiro, não é ótimo quando você chega no banheiro, o banheiro tá limpo. Lembra que eu falei das profissões e que uma das profissões lá dentro da escola é a pessoa que limpa o banheiro? Gente, é higiene, cara. É de saúde pública. A gente precisa ter esse cuidado. A gente pode pegar até doenças por falta de higiene. Então, quando vocês saírem, foi no banheiro, fez tudo o que tinha que fazer. Fiz número 1, fiz número 2. Sei lá, fez o que tinha que fazer? Essa plaquinha significa descarga, tá? Mantenha o banheiro limpo. Então, aí significa, vamos dizer assim, de uma forma geral, mantenha o banheiro limpo. Porque quando você dá descarga, você deixa o banheiro limpo. Mas como tem a pia, tem a lixeirinha, eu acho que ele tá falando de uma forma mais genérica, da gente manter o espaço limpo, né? Então, eu diria, mantenha o banheiro limpo, ok? O exercício de baixo, vamos ler. Atenção! Para facilitar a circulação e torná-la segura, aos semáforos e as placas de sinalização. É verdade, já falei com vocês sobre o semáforo dos carros, que é aquele que fica lá no alto, e o dos pedestres, que é aquele que fica mais na altura da gente, que vai atravessar a rua, tá? Vamos ver aqui o número 3. Observe as placas e as sinalizações de pedestres e responda. Letra A. Qual o significado das cores verde e vermelho no semáforo de pedestres? Bom, o verde e o vermelho é o mesmo significado do sinal do carro, né? O vermelho significa que você tem que esperar, que você tem que parar, né? E o verde significa que você pode atravessar a rua, tá? Tá livre. Então, o vermelho é não pode atravessar e o verde é pode atravessar, tá livre, tá? Vamos para a próxima. Com a ajuda do seu professor, descubra o significado das placas de trânsito abaixo. Bom, nós temos duas placas, né? Temos a amarelinha, que significa que é uma área escolar. Você pode ver que é uma criança com um adulto e a menina tá com alguma coisinha na mão. Quer dizer que ali é uma área escolar. Do lado, nós temos uma placa de uma letra E cortada pela tarja vermelha. Lembra que eu falei com vocês da tarja vermelha? Sempre que tiver uma placa com essa tarja vermelha, quer dizer que é proibido fazer aquilo, tá? E no caso a letra E significa estacionar. Essa placa E, eu conheço assim, ó, tem essa,
que significa que pode estacionar naquele local. Temos essa agora, que significa que não pode estacionar. E tem mais essa. Essa significa que nem estacionar, nem parar para desembarcar, nem nada. Porque quando tem aquela só do estacionamento cortado, você ainda pode parar para descer do carro ou coisa assim. Agora, quando aparece essa placa, nem isso é possível, tá bom? Quer dizer que aquela rua vai direto, sempre reto, tá legal? Depois nós vamos voltar no material complementar. Hoje eu tô indo e vindo, indo e vindo, indo e vindo. E vamos fazer uma atividade que tem nele, que eu achei assim super bacana, que é sobre bons sentimentos. É uma atividade de caça-palavras. Nós temos as palavras lá em cima, na página 23. Nós temos várias palavrinhas, olha aí que eu vou mostrar para vocês. Vou ler o texto todo. Desafio. Nesse período de isolamento social, estamos mais próximos das pessoas que moram conosco. A convivência exige de nós alguns sentimentos. Encontre 5 desses sentimentos no caça-palavras. Aí as palavras são amor, sinceridade, respeito, responsabilidade e tolerância. Então vocês vão fazer esse caça-palavras e vão procurar essas palavrinhas aí nesse caça-palavras. Entendeu? Acho que é muito legal a gente finalizar o vídeo de hoje falando desses bons sentimentos, amor, tolerância, paciência. Gente, a gente precisa ter muita paciência nesse momento. Não é uma palavra que vocês precisem procurar, mas eu acho que nesse momento é uma palavra muito importante, tá? Pra gente poder viver bem junto. A gente tem que ter respeito. Eu falo muito isso com eles, com vocês durante as aulas. A gente precisa muito ter respeito pelas opiniões, pelas atitudes dos outros, e a gente precisa ter paciência. E paciência até para esperar que isso tudo vai passar, tá bom? Mantendo os meus lembretes, lavem as mãos, se saírem, usem máscaras, sempre façam as atividades com carinho, tá bom? E fiquem em casa. Fiquem em casa, tá? Se protejam, procurem comer bem, beber muito líquido e se cuidem, tá bom? Fiquem com Deus, estou com muita saudade de vocês, espero que isso acabe logo para que a gente volte a ter as nossas atividades em sala de aula, como sempre foi, tá bom? Um beijo muito grande, tchau!